Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 3. O assunto da palavra é a pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Primeiramente, eles localizam nós no tempo, dizendo quem eram as pessoas que mandavam na época, na política aqui, né? E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então João veio por Deus pregando o batismo do arrependimento. Glória a Deus! E vamos ver que Jesus também foi ser batizado com ele no Rio Jordão. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João veio anunciando o arrependimento, para as pessoas se arrependerem e fazerem caminhos direitos, e sendo batizados com ele na água, no Rio Jordão, para perdão dos pecados. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Olha a promessa daqueles que se arrependerem e serem batizados, verão a salvação de Deus. Aqui, numa figura de linguagem, diz que todo vale se encherá, terá água, terá fartura, glória a Deus. E se abaixará todo monte e outeiro, numa figura de linguagem, todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que é altivo, essa pessoa se abaixará também, serão nivelados. Todo aquele que crer na palavra de Deus e obedecer a palavra, o Senhor nos nivela, somos todos iguais diante de Deus. E todo monte e outeiro se abaixará, e o que é tortuoso se endireitará. Aqui, em Lucas capítulo 3, versículo 5, está falando aqui, e o que é tortuoso se endireitará. Glória a Deus. E os caminhos escabrosos se aplanarão. E os caminhos se endireitarão, se aplanarão na sua vida. Você se obedecendo a Deus, a palavra de Deus, você andará por um caminho reto, pelo caminho da justiça e da santidade. Glória a Deus. E toda a carne verá a salvação de Deus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo e verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Olha o que João falava, era uma pregação pesada. Você está pronto para receber uma pregação pesada? Seja humilde, receba a correção que vem do céu, glória a Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Olha, João pegava pesado na sua pregação. E hoje temos que ter todo cuidado, falar assim rodeando, com jeitinho, para não machucar. Mas seja firme e forte, receba a correção de Deus, se humilhe e obedeça a palavra de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então produzam frutos dignos de arrependimento. A palavra diz para nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. Não é só da boca para fora. Glória a Deus, aleluia. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então foi lançado já o machado. João Batista começou a pregar o batismo do arrependimento. A pessoa se arrependia e era batizado por João Batista no Rio Jordão. Então o machado já foi lançado na raiz das árvores.
E toda árvore que não dá bom fruto vai ser cortada. Elas são cortadas e lançadas no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Quando ouviam a pregação, a exortação de João Batista, perguntaram: e o que nós devemos fazer? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, que a caridade também entre no seu coração, repartir com liberalidade com aquele que não tem, fazer as suas ofertas para o atendimento ao pobre, para a obra da piedade, a obra da caridade. Nós mesmos temos que fazer a nossa parte, glória a Deus, aleluia. Na igreja temos os diáconos e as irmãs que cuidam da obra da piedade e fazem visita na casa das pessoas carentes que estão e observam a necessidade daquela família, e pela guia de Deus é levado para eles suprimentos para matar a fome daquele que tem fome. Isso chama-se a obra da piedade na congregação, é atendimento ao pobre necessitado. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, perguntaram para ele: mestre, o que devemos fazer? Publicanos eram os cobradores que arrecadavam os impostos, cobradores de impostos. E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Ou seja, ele falou para eles. Então eles estavam vindo na condição que estavam os publicanos, cobradores de impostos. E João falou, e perguntaram o que eles deviam fazer. João respondeu: não peçam mais, não peçam além daquilo que está ordenado que se peça. Então, se pediu 5% de imposto ou 20%, que seja somente isso, e não pedir mais do que você está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: aqui vieram os militares também, e nós o que faremos? Eles creram na pregação de João Batista. E João respondeu: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, que é o salário dos militares, chama-se soldo. Então eles perguntaram para João: e nós que somos militares, somos soldados? Ele disse: a ninguém trateis mal. Não era para tratar mal, usar da sua autoridade para isso. E nem defraudeis, não peçam dinheiro para livrar de alguma coisa, propinas. Aqui, João falou: não defraudeis, não aceite propina. E não peçam propina também. E contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Alguns estavam pensando se João era o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando de Jesus Cristo, glória a Deus. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo, e falava muitas outras coisas ainda. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Além de fazer tantas maldades, o tetrarca Herodes ainda mandou encerrar João numa prisão. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, o povo se batizava no batismo de João e veio Jesus também, e foi Jesus também ao encontro de João para ser batizado ali no Rio Jordão. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Glória a Deus. Então, João, primeiramente, se opôs em batizar Jesus.
falar: Senhor, eu necessito ser batizado por ti e vens tu a mim? Quem sou eu, Senhor? Não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, das suas sandálias. Mas Jesus disse: deixa por agora, João. É necessário que nós cumpramos toda a justiça. É necessário cumprir toda a justiça da palavra de Deus. Então, Jesus foi batizado por João e o Espírito Santo, em forma de uma pomba, pousou sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que disse: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, quem tenho alegria, tenho confiança e me alegra o coração. Esse Deus justificou, confirmou, deu testemunho do seu filho naquele momento que ele saiu, foi batizado. Glória a Deus. E, continuando aqui, nós podemos ler que aqui em Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o final, que fala sobre o batismo, que Jesus Cristo, depois de ser morto e crucificado, ressuscitou e ficou por um espaço de uns 40 dias na terra. E antes de subir ao céu, ele deu instrução, deu ordem aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então, todos esses sinais aqui que diz para aquele que é batizado, aconteceu. Aqui, ó. E eles foram pregar por todas as partes e cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Glória a Deus. Eles saíram pregando e os sinais são: expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Olha que interessante, os dom de língua. Dom de língua que existe na igreja, a pessoa é batizada pelo Espírito Santo e alguns recebem o dom de falar línguas. Eles falam outras línguas que nós não entendemos, mas em ocasiões muito raras e especiais, essas línguas são interpretadas conforme a necessidade e a guia de Deus. Então é um sinal na igreja de Deus. Falar novas línguas, glória a Deus, aleluia. E aqui, ó, para cumprir o que João disse aqui, ó, pelo Espírito Santo, diz assim, ó, que o Senhor, que ele batizava com água, o batismo do arrependimento, e que viria após ele, Jesus Cristo, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E olha o que aconteceu aqui nos dias de Pentecostes. Aqui está escrito em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, cumprindo aquilo que Deus pôs na boca de João Batista. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos do Senhor. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. As pessoas viram sobre eles em forma de língua de fogo sobre a cabeça deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então você vai ver isso aqui escrito em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Glória a Deus. E ali em Jerusalém tinha muita gente de outras nações, de outras línguas, e começaram a entender eles nas suas próprias línguas. Leia novamente, que Deus abençoará você e sua casa. Deus abençoe você na leitura, fique com Deus e na paz de Deus e na saúde. Amém. Glória a Deus, aleluia.